Capítulo 157. O Palácio do Rei Macaco. Que porcaria é essa? Yonvou e Cain voltaram-se para Victoria. Os outros dois Sadhu que Yonvou ainda não havia conhecido, também chocados, olhavam para ela. As árvores no topo da montanha tremiam violentamente com a turbulência de seus pensamentos. Vou contar os detalhes aqui, venham para a casa do Kindred. Mesmo que não queiram vir, apenas, Victoria parou de falar. Cain estava calado. Ele acabara de reunir coragem para contar a Yonvou sobre Doyle, mas perdeu a oportunidade. Yonvou parecia confuso demais para ouvi-lo. Morto? O bispo do exército demoníaco. Como? Victoria recostou-se em sua cadeira ainda abalada. As histórias sobre Kindred começaram a desaparecer depois que ele ficou no 20º andar por 10 anos, mas aqueles que se lembravam dele ainda tremiam de medo com a menção de seu nome. Ele matava pessoas com uma risada travessa, cantarolando para si mesmo e deixando um rastro de sangue por onde passava. Victoria sabia que Kindred, além de ser muito forte, era o segundo bispo do exército demoníaco. Quando ela chegou pela primeira vez à Quinta Montanha, foi extremamente cautelosa em não fazer nada para irritá-lo, pois ele a assustava demais. No entanto, quanto mais tempo ela passava na montanha, mais sua impressão sobre ele mudava. Um cara feroz, mas respeitoso. Que nunca buscava atenção ou tentava impor suas ideias sobre os outros. Ele até ajudou Victoria algumas vezes e era um excelente ouvinte. Desde que ela não o forçasse a nada, ele seria um bom vizinho. Embora Victoria ainda o temesse um pouco, ela o via como um conhecido próximo. Era provável que Kindred a visse da mesma maneira, pois havia pedido a ela que fizesse algo por ele antes de sua morte. Você tem algum tipo de magia que pode me rastrear? Não tem. Eu não fiz nenhuma. Calma, não estou acusando você de nada. Só quero saber se consegue me rastrear. Sim. Ótimo, então eu gostaria de lhe pedir um favor. Kindred nunca havia feito isso antes, então ela ficou muito assustada com o pedido dele para lançar uma magia de rastreamento nele e recuperar seu cadáver caso a conexão fosse cortada. Victoria não entendia porque ele estava falando sobre morrer, mas Kindred a ignorou quando questionado. E simplesmente disse que ela entenderia tudo se ele morresse. Ele disse que iria deixar todas as missões que ele tinha para mim. Kindred mencionou que sua missão tinha um nível avançado e ela poderia terminá-la ou rejeitá-la. Era seu pagamento pela recuperação do seu cadáver. Como é possível que um alto ranker morra no 20º andar? Houve mortes no 20º andar antes, uma vez que muitas pessoas se encontravam em situações perigosas após perderem os sentidos. No entanto, Kindred era alguém que havia chegado até o 76º andar. Então, qual será o conteúdo da missão dele? O que estava escondido no 20º andar que poderia fazer isso com ele? A mente de Victoria estava cheia de pensamentos confusos, mas uma coisa era clara. Kindred havia morrido enquanto procurava aquele objeto. Se tivesse sido tão perigoso para ele, ela não tinha certeza se podia recuperar seu cadáver sozinha, e então decidiu procurar a ajuda dos outros Sadhu. Ela sentiu uma atmosfera pesada indo em direção à casa de Kindred e lentamente se levantou. É assim que a casa de Kindred se parece. Yonvou ficou surpreso ao ver como a cabana estava arrumada e arrumada. As árvores foram aparadas e as pedras eram dispostas em um padrão agradável. Yonvou podia sentir sua mente relaxando apenas ao olhar para a casa. Era difícil acreditar que um bispo do exército demoníaco desfrutasse de um passatempo como este. Talvez tenha sido assim que ele aliviava o estresse. Cain também parecia surpreso, ele provavelmente estava pensando a mesma coisa. Logo, duas outras presenças chegaram rapidamente, eram os outros Sadhu. Embora não fossem tão poderosos quanto Kindred, ainda eram muito fortes. Um deles era um alto ranker com cabelo estilo juvenil na altura do queixo e um olhar feroz. Rebeca era uma apóstola do deus da caça, Cernunnos. A outra Sadhu estava na meia-idade, com pele pálida e dentes afiados. Ela parecia mais morta do que viva, e logo Yonvou percebeu que ela era uma vampira.
Eles eram os mais inteligentes dos mortos-vivos e alguns deles eram jogadores, como este, que se chamava Sol Luna. Uma espadachim habilidosa, que usava seu poder vampírico para artes marciais. Ela também era conhecida como Espada Fantasma. A morte de Kindred conseguiu chocá-las o suficiente para que deixassem suas casas. Foi você quem interrompeu o meu descanso. Sol Luna olhou para Yonvou com uma carranca, sua voz cheia de hostilidade. Yonvou estava prestes a contestar o que ela estava dizendo quando Victoria abriu a porta. Entrem. Rebecca e Cain entraram. Sol Luna olhou de cara feia para Yonvou mais uma vez e o seguiu. Yonvou entrou por último. O interior da casa era tão limpo quanto seu exterior. Estava cheio de plantas e árvores, e não havia nenhuma evidência de que Kindred fosse do exército demoníaco. Sentem-se onde quer que se sintam confortáveis. Acho que isto pode demorar um pouco. Os Sadu hesitaram antes de escolherem os seus lugares. Yonvou e Cain sentaram-se próximos um do outro. Os olhos de todos se concentraram em Victoria, mas ninguém falou até Rebecca perguntar. Você disse que Kindred está morto. O que houve? Quem poderia ser forte o suficiente para matá-lo? Não sei. A cara feia de Rebecca piorou. Você está brincando com a minha cara. Não estou brincando. Estou mais surpreendida do que qualquer um de vocês. Victoria explicou o que Kindred lhe pediu para fazer e o rosto de Rebecca piorou. Está dizendo que Kindred tinha a sensação de que morreria e você não sabe se pode ou não honrar seu último pedido? Exatamente. Esta é a missão que recebi após morte dele. Aqui, compartilharei para que vocês possam dar uma olhada. Victoria assinou com a mão e uma mensagem apareceu na frente de todos. Victoria quer compartilhar uma missão oculta. É uma missão que você pode rejeitar após aceitá-la. Gostaria de aceitá-la? Yonvou pensou sobre isso. Algo parecia um pouco estranho sobre a morte de Kindred e essa missão não cumprida, mas ele não tinha nenhuma razão para não aceitá-la. Uma nova mensagem foi aberta. A missão oculta, Palácio do Rei Macaco, está sendo revelada. Missão oculta / Palácio do Rei Macaco. Descrição. As Montanhas das Penitências no 20º andar são também conhecidas como as Montanhas dos 5 Elementos. Há uma lenda de que o Rei Macaco foi selado nas montanhas após sua raiva o levar a causar problemas nos céus. Sua raiva por sua prisão ecoa nas montanhas e elas agora são um lugar para penitências. No entanto, os residentes das montanhas esqueceram que o Rei Macaco foi selado lá um dia. Encontre os vestígios do Rei Macaco para ganhar o seu legado. Recompensas. Título sucessor do Rei Macaco. A pista sobre o Ruinbang 72 Bia. Isto é o que eu penso que é. Os olhos de Rebecca se arregalaram em descrença. Os outros jogadores tiveram a mesma reação. Uau, isso é loucura. Nunca pensei que isto realmente existisse. Enquanto Shamon e Anriong observavam através da pulseira preta, eles não puderam deixar de falar em choque. Rei Macaco. Isto tem alguma coisa a ver com Sun Wukong? Capítulo 158, O Palácio do Rei Macaco. 2. O poder dos deuses e demônios geralmente vinha de fontes inesperadas. Às vezes, o valor dessas entidades dependiam de suas lendas. Nessa perspectiva, o Rei Macaco era diferente. A maioria das pessoas, incluindo Yonvou, o conhecia como Sun Wukong. Embora fosse um macaco, ganhou sabedoria e tornou-se um deus. Então, devido às confusões que ele causou nos céus, acabou sendo aprisionado e se transformando em um caçador de demônios. E por fim, ele se tornou um deus novamente. Como ninguém mais havia feito nada semelhante, ele era bem conhecido em toda a torre. De fato, uma vez ouvi que o 20º andar tinha algo a ver com o Rei Macaco. Quem diria que essa história maluca era verdadeira? Além de haver uma missão oculta em risco. Enquanto ouvia Shamon, Yonvou disse, seja mais específico, sobre o que? As histórias sobre o Rei Macaco e o 20º andar. Ah, é isso que você está perguntando? Na verdade, não é nada. Sabe a parte em que Sun Wukong ficou preso na montanha de mármore?
Bem, as montanhas de penitências também costumavam ser conhecidas como as montanhas de mármore. E por isso algumas pessoas começaram a espalhar rumores de que elas seriam o mesmo lugar, mas todos que vinham aqui não encontravam nada. Porém agora tem uma chance de ser real, não é? Shamon riu ironicamente, depois ficou mais sério. O sistema da torre não mentiria. Desde que o Ruin Bang e os 72 Bian também apareceram, parece bastante autêntico. Mas que loucura, hein? Se o resto da torre descobrir, todos vão enlouquecer. Não havia nada sobre isso no diário, provavelmente porque John Vo havia descartado essas histórias como invenções. O Ruin Bang era um item lendário que o Rei Macaco teria roubado dos Reis Dracônicos. Os 72 Bian eram as habilidades pelas quais o Rei Macaco ficou conhecido, pois lhe permitia se transformar como quisesse. Bian é diferente do Wugong da magia. Quase ninguém sabe nada sobre isso na torre. A única coisa que se sabia era que provavelmente seria um poder que pertencia ao povo virtuoso. O povo virtuoso eram como os taoístas da Terra, mas na torre, eram seres que superaram seus corpos físicos para ganhar o poder de um deus. Ninguém sabia ao certo se eles realmente existiam, e muitos achavam que isso não era possível. Afinal, há uma grande diferença entre deuses e humanos, e talvez a coisa mais próxima a que chegaram tenha sido uma espécie superior. No entanto, se eles realmente existissem, não estariam entre os altos rankers? A existência do povo virtuoso era um mistério, mas o Bian era real. Dizem que as duas habilidades características do Alforone, Shokushime e Olhos de Li, estão relacionadas ao Bian. E agora parecia havia aparecido 72 tipos de Bian, os que o próprio Rei Macaco havia usado. Isso significava que eles eram poderosos e, como disse Shamon, as pessoas subiam as montanhas para tentar obtê-los. Os Sadu ficaram em silêncio por algum tempo, refletindo sobre a mensagem que Victoria havia compartilhado. No entanto, os olhos de Cain brilhavam e, como ele priorizava se tornar mais forte, ficou claro que estava tentado pela missão. No entanto, algo veio à mente de Yonvou. Isto pode ser uma armadilha montada pelo exército demoníaco. E pensando um pouco mais, como poderia um bispo do exército demoníaco morrer em uma missão como esta? Não faz sentido. Ele sabia que todos os bispos eram conhecidos por serem excelentes estrategistas e planejadores. Eles poderiam se esconder por 10 anos e esperar o momento certo para conseguir o que queriam. Eles também eram gananciosos, violentos e amavam arrebatar e devorar suas presas. Kindred não era diferente. Na verdade, como o segundo bispo do exército demoníaco, ele era provavelmente pior do que os que estavam abaixo dele. Sua maneira de pensar tinha que ser fora do comum. O que é que ele está tentando fazer? A missão era muito difícil para ele terminar sozinho. Isso me parece improvável. Kindred era poderoso o suficiente para lutar contra os 5 ali sozinho. Ele claramente não precisava da força deles para ajudá-lo. Então o que poderia ser? Yonvou não sabia o que pensar e ficou ainda mais desconfiado dessa armadilha óbvia. E os outros Sadu estavam pensando a mesma coisa. Embora não soubessem que Kindred era um bispo, sabiam que havia algo de errado com ele com essa situação. Rebecca foi franca e perguntou: e se ele ainda estiver vivo e isso for apenas uma armadilha para usar Victoria? Cruzou os braços e cortou Rebecca. Não, ele está morto, disso tenho certeza. Se você duvida tanto assim da minha magia, isso realmente machuca meus sentimentos. Que tipo de magia usou? Chamando do vento. É um tipo de magia única que não apenas diz onde alguém está, mas também se está vivo ou morto. Mesmo que tentem dissipá-la, a magia não será desfeita. Rebecca também estava familiarizada com o chamado do vento, já que rastreadores costumavam usá-la. Embora não tivesse efeitos colaterais, como Victoria disse, era impossível se livrar dela. Se fosse essa magia, então não havia motivos para duvidar do que Victoria estava dizendo. E se você estiver trabalhando com Kindred para nos emboscar? Se você quiser, podemos fazer uma promessa de mana, o que acha? Victoria recitou a promessa de mana. Se mentisse, a promessa faria com que o seu poder mágico diminuísse, mas nada aconteceu a Victoria.
Rebeca ficou em silêncio. Os outros também não falaram nada. Victoria disse com uma voz fria: para ser honesta, eu realmente não quero entrar no território da missão e recuperar o corpo de Kindred também. Mas estou em dívida com ele e tenho de honrar o seu pedido final. Além disso, não quero apenas pedir a sua ajuda. O que quer dizer? Quero fazer um acordo. Um acordo? Se vocês quiserem aceitar a missão, eu lhe direi a localização da masmorra apenas se vocês concordarem em me levar ao corpo de Kindred. É tudo o que pretendo fazer. Todos ficaram em silêncio mais uma vez. Victoria tinha razão. Ninguém sabia que tipo de perigos se espreitavam na masmorra onde Kindred morreu. Victoria trocaria a localização da masmorra por um guarda-costas. Ela não interferiria em mais nada do que eles fizessem. Os Sadu avaliaram a situação. Havia muitos fatores suspeitos sobre a missão, mas as recompensas eram de dar água na boca. Eles não estavam preocupados com a missão ser falsa, já que o sistema não mentia, mas o que os preocupava era o quão perigoso seria a decisão. Não era fácil. Eles haviam ido ao 20º andar para ficarem mais fortes, o que tornava o poder do Rei Macaco atrativo e tentador. É um cálice envenenado, e Yonvou sorriu enquanto lia as mentes dos Sadu. Mesmo que eles ainda estivessem refletindo sobre a missão, era claro que as decisões já haviam sido tomadas. Parece que todos vão aceitar. Shannon estalou a língua, lendo a atmosfera. Sim, provavelmente. Os jogadores são todos iguais. Não fariam o mesmo se estivessem no lugar deles. Ah! Por que perguntar o óbvio? É claro que sim. Shannon riu como se estivesse se divertindo com a coisa toda. Até Henryong pensava o mesmo. Sim, claro. E você? O que fará? Eu também vou, TSK, quem diria? Não faz nem alguns minutos que você estava agindo como se não fosse ir. Bom, os meus motivos são diferentes. Só quero ver que tipo de armadilha o exército demoníaco está tramando. Eles provavelmente têm um motivo, claro. Como se alguém fosse acreditar nisso a Aya. Além disso, também sou um jogador, e é disso que estou falando. No início, Yonvou estava ponderando rejeitar a missão, já que não queria correr nenhum risco, mas quanto mais ele pensava sobre mais tentadora era a situação. Não seria bom arruinar os planos do exército demoníaco bem debaixo de seus narizes. Além disso, a guerra entre o Dragão Vermelho e o Xiongvado deixou os 8 clãs muito ocupados e o exército demoníaco não havia tomado nenhuma ação até o momento. No entanto, isso pode ter algo a ver com os seus planos, e essa era uma oportunidade que ele não poderia deixar passar. Quanto maior o risco, maiores serão os ganhos. Fora isso, ele não queria que o exército demoníaco completasse seus objetivos e se fortalecessem, já que ele teria que enfrentá-los algum dia. Seria excelente se ele pudesse ter a oportunidade de os prejudicar antes que isso acontecesse. Além disso, algo mais o preocupava. Kana está agindo de forma estranha. Desde que ele tentou dizer algo sobre Doyle, algo parecia assombrá-lo e Yonvou suspeitava que Kana havia sofrido um grande choque. Yonvou queria saber o que se estava acontecendo com ele. Assim como ele se decidiu, os outros Sadu também tomaram suas decisões. Certo. Eu aceito. Eu também. Rebeca e Cain falaram. Yonvou acenou com a cabeça. Victoria se virou para Sol Luna. E você? Ah, não, me deixem fora disso. Me tornei uma vampira por uma razão. Gosto de ser uma morta-viva, não uma morta. Sol Luna levantou as mãos em rendição e se foi. Victoria sentiu como se não planejasse convencê-la a mudar de ideia. No entanto, Rebeca começou a mostrar sua intenção assassina. As videiras cresciam do solo e se apertavam ao redor do pescoço de Sol Luna. Se você disser qualquer coisa para qualquer um, você acha que sou louca o suficiente para chatear a apóstola de Cernunnos? Eu já disse que não quero morrer. Victoria era uma maga de guerra e Rebeca era famosa por ser tão cruel quanto o deus a quem servia. Sol Luna não queria ficar em seus lados ruins. Rebeca franziu a testa como se não estivesse satisfeita, mas acabou soltando as vinhas. Victoria olhou em volta e disse:
Tudo bem. Vamos nos mover amanhã a esta hora. Preparem o que for necessário. Todos se foram após isso. No dia seguinte, os 4 se reuniram, dando uns aos outros olhares discretamente suspeitos. Eles tinham que confiar uns nos outros agora, já que estavam prestes a enfrentar algo tão perigoso que foi capaz de matar Kindred. Se qualquer um deles desistisse, tudo acabaria. Felizmente, como todos eram experientes, ninguém o fez. Em vez disso, Victoria inspecionou cada um deles e então começou a compartilhar informações sobre a masmorra, cercando-os com poder mágico para evitar que qualquer informação escapasse. A masmorra está no cume da quinta montanha. No cume? Existe alguma caverna lá? Rebecca franziu a testa. Há uma espécie de camuflagem para que ninguém possa vê-la. Kindred disse que ficou atordoado ao encontrá-la. Uma camuflagem que até mesmo um alto ranked teve problemas para encontrar. Se eu lhe dissesse que um ser superior a fez, isso a faria acreditar. Os seres superiores eram mais poderosos do que os deuses comuns. Acho que isso faz sentido. Victoria e Rebecca conversavam enquanto caminhavam. Yonvou as ouviu em silêncio, concentrando-se na informação. Cam tinha um rosto sem emoção, e era difícil dizer o que ele estava pensando. Yonvou considerou falar com ele em algum momento. Chegamos. Victoria parou em uma área um pouco longe do cume. Era um local montanhoso coberto de grama, e eles teriam passado sem pensar 2 vezes se ela não tivesse falado. No entanto, uma energia desconhecida fluía ao redor da colina como se algo estivesse sendo bloqueado por uma barreira invisível. Essa energia era forte e pesada. Algo nela lembrava Yonvou do momento em que conheceu Urd no 16º andar. Não esperava algo assim e ele pensou que poderia sentir tudo agora que tinha percepção extrasensorial, mas estava apenas sendo arrogante. Uma magia feita por um deus era realmente algo além da imaginação. Uma camuflagem era um tipo de magia que podia ser usada de várias maneiras. E ele considerava replicá-la com magia rúnica após aprendi-la. A energia na camuflagem soprou com o vento, fazendo os 4 endireitarem as costas com a sensação assustadora. Se a camuflagem tivesse sido realmente criada por um ser superior, teria de ser o vestígio do Rei Macaco. Isto é tudo o que sei. Tudo bem, vou assumir a liderança daqui. Rebecca liderou o caminho. Desde que ela era o apóstolo do deus da caça, ela poderia facilmente encontrar um caminho a usar suas habilidades. Yonvou e Cain cobriram os flancos do grupo, e Victoria caminhava no meio. Sua defesa não era a melhor, mas eles tinham que protegê-la como parte do acordo. Vamos. Sob o comando de Rebecca, eles entraram lentamente na colina e logo viram a entrada de uma caverna. Parece uma caverna comum. Rebecca estreitou os olhos, levando sua consciência e sentidos em direção ao local. No entanto, ela não sentia nada. De facto, a sua consciência dispersou-se assim que chegou à entrada, como se tivesse sido absorvida por alguma coisa. O vazio, nem mesmo a percepção extrasensorial de Yonvou conseguia vasculhar a caverna. Como eles não tinham outra escolha, Rebecca lentamente se moveu em direção à caverna. Vocês entraram na masmorra, o Palácio do Rei Macaco. E serão registrados como um grupo de 4 pessoas. Todos os jogadores respiraram profundamente. Haviam dado apenas um passo, mas o ar à sua volta mudou completamente. Se a energia externa parecia ameaçadora, agora parecia que eles seriam engolidos, como se algo estivesse irritado com sua presença. Uma energia tomou conta de seus corações, deixando-os com medo. Desde que sentiam tudo através de suas consciências, eles ficaram surpresos. Indignação, raiva, medo, todas essas são emoções que você sente quando fica aprisionado por muito tempo. O Rei Macaco as marcou na caverna. Yonvou engoliu em seco. Toda vez que a energia negativa girava em torno dele, a pulseira preta tremia. Este lugar é insano, mas devemos continuar nos movendo. Eles lentamente se moveram mais fundo na caverna com Rebecca na liderança. Continua no próximo vídeo.